Vamos dar uma pausinha nos presidentes dessa vez, né? Para falar de um tema que é importante também e tem a ver justamente com os próximos, talvez. É uma espécie de introdução, na verdade, né? Porque o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, o roteirista pirou, né? 11 anos. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo. E como a gente está chegando cada vez mais perto dos tempos atuais que a gente está vivendo... Cada vez mais perto mesmo. Inclusive com algumas notícias reais, né? De fato. Quanto mais longe a gente ficar do Bolsonaro, melhor, né? Pois é. Até porque já passou aquele tempo horrível e tal. Embora tenha ameaça ainda. E, pois é, aconteceu nos Estados Unidos, né? O Trump está lá. O Trump foi reeleito nos Estados Unidos. A gente nem sabia disso no último vídeo. Porque a gente tanto tempo demorou que... Demorou demais dessa vez. Mas o fato é que hoje nós vamos falar da Lava Jato. A operação talvez mais intervencionista de um lugar e que foi disfarçada como combate à corrupção. Talvez o maior escândalo jurídico da história, né? É. Eles costumavam dizer que era o maior escândalo de corrupção da história. Sim, mas a Lava Jato, na verdade, foi uma estratégia de guerra híbrida intervencionista americana no Brasil. Essa é a nossa abordagem, deixando bem claro que a gente não está fazendo aqui só a história da Lava Jato, isso está amplamente documentado. Está amplamente documentado, tem filme, tem tudo, tem depoimentos, tem... O que a gente está trazendo é uma tese que a gente concorda, ambos nós concordamos, porque somos pessoas de esquerda, né? Sim. De que a Lava Jato foi... E com algumas evidências. Exato, não é só também uma questão ideológica, é uma questão histórica já hoje, né? A gente vê o que aconteceu com o julgamento da suspeição do Moro no STF. Sim. Então são teses comprovadas juridicamente. Isso tem tudo a ver com a suspeição do Moro. Por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão da segunda turma que declarou Sérgio Moro parcial ao condenar o ex-presidente Lula. Com isso, as medidas tomadas pelo ex-juiz no caso do Tríplex em Guarujá são anuladas e o processo volta a estaca zero. Exatamente, apoiadas nos fatos. Então, vamos começar, né? A nossa ideia é a seguinte: a Lava Jato foi uma estratégia de guerra híbrida dos americanos para intervir no Brasil, que o Brasil estava crescendo mais do que na cabeça deles podia crescer. Isso. Se sentiram ameaçados com o crescimento já no governo Obama. Sim. Né? No começo, logo. Enfim. Então, a Operação Lava Jato ela começou em 2014, né? Com um discurso, entre aspas, de combate à corrupção. Analistas de esquerda interpretam a operação como parte dessa estratégia de guerra híbrida. Né? O conceito de guerra híbrida foi formalizado por um tenente-coronel americano, o Frank Hoffman. But thank you, Admiral, for the introduction. Estratégia militar em 2007, no artigo Conflict in the 20th Century, The Rise of Hybrid War. Foi publicado pelo Potomac Institute for Policy Studies, né? O Hoffman, ele descreveu a guerra híbrida como um novo tipo de conflito que combina as táticas convencionais e regulares, terrorismo, guerra psicológica e econômica e operação cibernética, e muitas vezes conduzidas por estatais ou não estatais. Até em aliança, né? Esses atores estatais e não estatais. Então, é o uso dessas ações não convencionais, judiciais, midiáticas, econômicas, para desestabilizar um país internamente. Sim. A guerra híbrida... E facilitar a mudança de regime. E uma mudança completamente, tipo, que eles queriam, na época, obviamente. Hoje em dia... Não é à toa que eu peguei aquela gripe liberal que eu falei no último capítulo. Sim. Era uma coisa muito orquestrada na internet. Sim, porque justamente não dava para fazer golpe de Estado tradicional, então eles tinham que fazer de um jeito que não parecesse explicitamente que era intervenção. Exato. Então, segundo as fontes que a gente usou nesse episódio, que estarão nos comentários... E não são poucas. A Lava Jato serviu para enfraquecer a soberania brasileira. Prejudicar os setores estratégicos do país, da economia, influenciar a cena política em sintonia com os objetivos da geopolítica americana. Esse episódio que a gente vai estar começando agora, ele vai apresentar indícios dessa intervenção norte-americana, os impactos da operação na política e na nossa economia. Na formulação do intervencionismo deles. Por meio do lawfare, né? Da manipulação midiática, com bastante coisa
É bom a gente lembrar como é que eram dadas notícias durante todo esse processo, né? O Ministério Público Federal em Curitiba afirmou que Lula foi o comandante máximo do esquema de corrupção investigado pela Lava Jato. Lula e mais 7 pessoas foram denunciados por corrupção e lavagem de dinheiro. Parecia um túnel onde jorrava dinheiro. Sim. E logo aparecia o Bonner falando mal do Lula. E o Moro também. E já dava, tipo, o Moro vazando coisa ou... O Moro era, assim, uma espécie de herói da mídia, né? Até hoje na verdade, porque até hoje eles acham que ele é um juiz, herói. Pois é. Depois ele terminou caindo em desgraça por causa da Vaza Jato. A gente vai falar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa. Vamos começando do começo. As investigações começaram com um inquérito de 2008 contra o Alberto Iosef, um doleiro... Esse é um personagem, né? Polêmico. Figurinha carimbada essa aí. Carimbada nessa questão da corrupção brasileira, porque ele é doleiro, mas doleiro de todo mundo. Ele já tinha feito delação premiada antes, no caso Banestado, que Sim. Que ficou sob a coordenação do Moro também. Também foi o Moro, né? Mas o Moro, na época, era completo desconhecido, ninguém nem sabia quem ele era. Foi interno, foi lá no Paraná, né? Coisa no Paraná. E aí o Youssef, apesar de ele ter feito essa delação premiada, ele tornou a delinquir, né? Ele fazia operações ilegais de dolagem. Pois é, em 2013, na Operação Miqueias. São 7h13 e o Bom Dia Goiás traz novas informações sobre a Operação Miqueias, que desarticulou uma quadrilha de lavagem de dinheiro envolvendo prefeituras em vários estados. Eles confirmaram a atuação dele, Youssef, e de outros doleiros em outros esquemas de corrupção. E aí, em 2014, surgiu a Operação Lava Jato oficialmente, né? Expandindo as investigações para a Petrobras e as grandes empreiteiras brasileiras. O nome Lava Jato foi dado por causa dos de postos de combustíveis e lavanderias para movimentar o dinheiro ilícito. Ou seja, nem um pouco criativo também. Quem deu esse nome, inclusive, foi a Érica Marena, que era uma delegada que tem uma história escabrosa sobre ela que nós vamos contar já. A gente vai contar que vai mostrar o que realmente fez depois esse povo que ganhou mídia. Ficou, na verdade, marchando na história do povo. O impacto não é assim um impacto abstrato, foi um impacto concreto na vida das pessoas. Até hoje, bastante gente. Os principais personagens são o Moro, que era juiz na época, era só o juiz Sérgio Moro, não era o Super Moro. Como a mídia perdoe. Uma certa jornalista dizia na época, um enxadrista. Foi uma jogada de enxadrista do juiz Sérgio Moro. Sendo que ele perdeu as partidas tudo de xadrez. Procuradores. O Deltão PowerPoint na União. Chamar ele de PowerPoint, porque aquilo ali é um PowerPoint mais mal feito que eu já vi na vida. Exato. Além de ser mal feito, mentiroso, né? E Carlos Fernando dos Santos Lima. E Roberto Pozobon. Na Polícia Federal, a Érica Marena, que eu falei. Que batizou a operação. Uma consequência nefasta, que partindo da Érica já e contando já essa história mais escabrosa, né? Cuidado para quem quiser, que tiver problemas, pode sair. Exato, a gente precisa fazer um aviso de gatilho, né? Que a gente vai falar de suicídio, né? Sim. A Érica Marena, ela comandou a operação que... Prendeu. Eu não lembro exatamente o nome da operação no Rio Grande, em Santa Catarina. Na Universidade Federal. Santa Catarina, UFC. Isso. Esse camarada chamado Luiz Cancelier era o reitor. Era o reitor da universidade. E ele foi acusado de sumir com 80 milhões de reais. Sim. Que foi uma figura que até hoje não se sabe de onde se tirou isso. Ninguém sabe até hoje. Né? Houve um cálculo que chegou à conclusão que era um período de arrecadação de 1 ano ou 2 anos da universidade. Que seria uma coisa usada como condução coercitiva, como fizeram com o Lula. Sim. Estreou nas redes sociais um documentário Em Nome da Inocência, Justiça, documentário sobre o suicídio de Luiz Carlos Cancelier, dirigido por Sérgio Giron e Edic Carneiro. Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Cancelier se matou há 2 meses, depois de ser preso sem acusação formal, sem ser réu e sem ter sido ouvido pela Justiça. Ele foi preso, posto nu e submetido à revista íntima. Solto, foi proibido de entrar na universidade, se matou. Eles fizeram conduções coercitivas arbitrárias, eles fizeram uma revista com o cara pelado, entendeu? Eita. Isso sem nada acontecer, nenhuma prova, só porque a imprensa estava em cima e eles queriam um espetáculo. Eles queriam mídia. Levaram o cara preso,
Depois, como não tinham nada, o cara foi solto e ele foi impedido de entrar na universidade. Impedido de entrar na própria universidade, que ele era reitor, porque estava sendo investigado. E ele trabalhou durante décadas nessa universidade. E como a vida dele era a universidade, ele simplesmente foi até um shopping, assistiu um filme e se jogou do alto do prédio do shopping. Não me lembro de qual andar, né? Quando ele morreu, ele foi enterrado, uma daquelas pessoas lavajatistas que ficavam sempre de plantão... todo canto tinha lavajatista. Deu um murro no caixão dele e disse onde estão os 80 milhões que ele nunca tinha ouvido falar nesses 80 milhões. Nunca ouviu falhar. Ou seja, isso justamente tem a ver tanto com a Lava Jato e a ascensão da extrema-direita, tipo, criando já o ódio na sociedade brasileira. Para a gente entender como a extrema-direita ela planta uma espécie de julgamento sumário. Sim, julgamento. Tipo, até hoje eles julgam completamente. Tipo, surge uma notícia e já começa a espalhar. Tipo, dizer, que é o que começou a intervenção. Dar uma caraminhola na minha cabeça quando o Lula foi preso, sabe? Sim. Porque eu era todo liberalzão. Sim, todo mundo. E chamava o Lula de Dom Moluscone. Ninguém sabia que eu ia ser petista. Se alguém dissesse que eu ia ser petista, eu ia ficar com raiva. Mas quando eu vi que ele foi preso... Que ele foi preso daquele jeito. Não, e sem ele passar pelo trânsito em julgado, como diz o artigo 5º da Constituição. Sim, o artigo 5º da Constituição. Cláusula pétrea. Que a gente pode colocar, inclusive, aí na tela para ver o artigo 5º da Constituição. Cláusula pétrea significa que só pode ser mudado com outra constituinte. Outra constituinte, ou seja, aí nunca teve. Eu espero, pelo menos. A última foi 88. Eu espero, pelo menos, que então eles podem emendar a Constituição, um monte de coisa. Tem 1000 emendas nessa Constituição. Mas as garantias individuais de processo legal não podem ser modificadas. E o STF julgou contra a Constituição. Sim, julgou contra na época. Tipo, hoje eles estão fazendo bem, obviamente. Mas por que julgou contra? Porque tinha uma pressão enorme. Inclusive do Exército. E o Exército sempre vê uma fraqueza. Teve um tweet do general Vilas Boas dizendo que o Exército estava acompanhando essa situação. Ou seja, o Exército já também estava, certamente, ou seja, os milicos que estão hoje sendo julgados provavelmente também estavam vendo isso. Provavelmente estavam por trás disso, né? A esposa do general Vilas Boas esteve nas manifestações na frente dos quartéis. Pessoal de Flórida Paulista, de quem que a senhora é esposa mesmo? Do general Vilas Boas. Justamente, tipo, o milico não pode confiar. Nem todos, obviamente. Como diz o Medo de Delírio em Brasília, malditos milicos. Então, essa foi uma das consequências mais nefastas assim, individuais, além da prisão do presidente Lula. O presidente Lula foi preso. Mais de 500 dias. Eles decretaram a minha prisão. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vou atender o mandato deles. E vou atender porque eu quero fazer a transferência de responsabilidade. Mas pelo menos ficou não sozinho e com uma enorme massa popular, como sempre. Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! A resiliência dele é gigantesca, né? Porque ele saiu de lá casado, ele perdeu a esposa. Perdeu o neto. Perdeu o neto, não pôde perdeu sair, o irmão. Não pôde sair para ver o funeral, porque o Moro não queria tirar ele. Eles proibiram, né? Ele não pôde nem ter negócio de eleições também, que ele fala, que ele não pôde... Mas foi para isso que ele foi preso. Ele foi preso porque ele ia concorrer e ele ia ganhar. Provavelmente ia ganhar do Bolsonaro em 2018. Para você ter uma ideia, o Haddad, que não tinha assim, força política... não tinha força política. Para vencer a eleição... É difícil confessar isso. Foi pro segundo turno. Só por causa do apoio. Por causa do apoio do Lula. Tipo o Getúlio, tipo o Dutra na época com o Getúlio, que só falaram dele, volte em Dutra, ele ganhou. Exato. Ou seja, a força do Lula é uma coisa impressionante. Os paralelos da história são sempre esses. Tipo, alguém fala de um candidato, tipo, e a massa, principalmente esses candidatos de massa. Sim. E o que é mais invocado é assim, o Lula... A imprensa estava o dia inteiro jogando. Era Lula para cá, Lula para cá. A história irá mostrar que nunca antes na história do Brasil alguém foi tão
perseguido ou massacrado como eu estou sendo nesses últimos anos. Vamos falar um pouco nos indícios dessa intervenção, né? Os indícios da intervenção da Lava Jato dos Estados Unidos. Primeiro é aquela colaboração que houve entre a Lava Jato e os órgãos dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça e o FBI. Juca, desde 2016, nós questionávamos essa relação entre os membros da Lava Jato e agências estrangeiras. Por muito tempo, os nossos questionamentos foram simplesmente vetados, inclusive nas audiências, e a Lava Jato transmitia ao público que esses questionamentos partiam de uma teoria da conspiração. Procuradores, sem seguir as coisas formais da diplomacia. Sem ninguém saber, ele estava em contato já com o DOJ lá, né, o Departamento de Justiça, e o FBI. O FBI. Como é que um grupo de procuradores brasileiros, sem passar pelas autoridades maiores, que tem a ver com o STF, tem a ver com... Sim, o Itamaraty... Entra em contato com autoridades de outro Itamaraty país. até, sem passar até pelo Itamaraty, o órgão representativo diplomático brasileiro. Mas por quê? Como eles estavam num governo petista, que era o governo da Dilma... Sim, da Dilma, que aliás foi afetada diretamente por essa operação. Era uma operação que ela tinha uma blindagem política. Ela queria se blindar do governo do PT, achava que o governo do PT era todo... partia do pressuposto de que era um governo corrupto. E venderam essa imagem. Venderam, até hoje. Até hoje vendem. Hoje você fala Lula perto de uma pessoa... De direito. Ou uma pessoa evangélica mesmo. Claro, evangélica né, que tomou essa sugestão nas igrejas. Sim. Você fala Lula, a pessoa pensa ladrão. Sim, pensa ladrão, pensa comunista. Pois é. É uma coisa maluca. E aí toda aquele mito da mamadeira de piroca, aquelas coisas que eles inventaram. Aquelas coisas lá que eles inventaram, obviamente, do 2018. Não, e eu no começo... Eu tô te falando sério, cara. Isso aqui é uma loucura que eu vou te falar. As primeiras mensagens que eu recebia, eu achava que era alguém fazendo piada. Por aquela foto da mamadeira. Eu falei, quem foi o maluco que fez? Eu achava que era uma piada de alguém. Em 2018. Teve as multas e acordos judiciais nos Estados Unidos. A Petrobras Unidos. teve que pagar 2,95 bilhões em acordos nos Estados Unidos. E parte desse valor quase financiou uma fundação privada para esses procuradores, ou seja, tem inclusive o Deltan Dallagnol falando presente do FBI, ou seja, da CIA. Na época, quando vazaram, a Raquel Dodge foi contra, que ela era PGR, né, Procuradora-Geral. Sim, Procuradora-Geral da República. Ela foi contra e aí terminou desbancando a história toda a ministra Carmen Lúcia. Eu acho que o STF terminou barrando essa história. Barrando isso aí, porque também é um absurdo. Mas olha o planinho como era legal. Eles iam pegar essa fundação, para ser a Fundação Lava Jato, para ser um Estado dentro do Estado, bancado com dinheiro americano. Dinheiro americano não, dinheiro da Petrobras que os americanos... Se tomaram de multa, obviamente. Imagina, rapaz. Teve a história também da interferência do FBI diretamente. Com os agentes auxiliando a Lava Jato, inclusive nas famosas quebras de sigilo, que toda hora aparecia uma quebra de sigilo, o Moro quebrando sigilo de alguém, ou até vazando coisa que não devia ser vazada. Teve uma conversa famosa da Dilma com o Lula. Alô? Que foi o ministro da Casa Civil, quando ele era para ser ministro da Casa Civil. Isso. Que ficou virando o bordão dos golpistas de 2016 com tchau, querida. Tchau, querida. Muito antes, né, dessa história toda que a gente está contando, já tinha tido aquele escândalo do Snowden, falando que o governo Obama... Ele estava espionando a Petrobras. Espionava a Dilma e a Petrobras. O presidente Obama declarou para mim que assumia a responsabilidade direta e pessoal pelo integral esclarecimento dos fatos e que proporia para o exame do Brasil medidas para sanar o problema. É como se eles estivessem vindo, que história é essa aí? Por que está dando certo? Que inclusive, na época, fez a Dilma cancelar a coisa com o Obama, na época, quando ela descobriu, porque... E tinha o pré-sal, né, que tinha acabado de ser descoberto. Tinha sido descoberto o pré-sal, tipo, a maior mina reserva brasileira até então, na época. No final do governo lucro danado. Do Lula 2, né, que foi descoberto. A Petrobras anunciou que bateu um novo recorde de produção na camada do pré-sal no mês de maio. Foram 726 mil barris
por dia, contando a produção da própria companhia e também das suas parcerias. O aumento em relação a abril foi de 1,6%. Eu me lembro que eu conversei nessa época, a Fátima, em 2014, Sim. quando começou a Lava Jato, a Fátima recebeu uma homenagem Sim. da revista Cláudia. E ela foi para São Paulo e eu lá tive com, na época era senador, Inácio Arruda. Inácio Arruda deve ser o mesmo... O Inácio nós tivemos nesse momento na homenagem à Fátima e ele me contou essa história de como foi que o Lula cismou com essa história do pré-sal. Sim, o pré-sal. Não havia recurso sobrando, tinha que ser feita uma escolha. Tinha que ser feita uma escolha. E aí o Lula falou cava. É. O pessoal da Petrobras dizia tem indício, mas não tem certeza. E o Lula disse veste, cava. Joga o dinheiro aí. E encontrou graças a essa determinação do Lula de meter as caras e dizer a gente tem que fazer desse país um país que tem petróleo, dinheiro soberano, dinheiro soberano, nosso, que a gente, né, lastreado em petróleo, lastreado em riqueza. E aí os americanos estavam de olho nisso. Claro que eles estavam lá, tipo, alguém desenvolveu petróleo que não eram eles, ou que eles não podiam comprar porque era soberano. Se você olhar o mapa do mundo, onde tem petróleo, tem os americanos metidos. Iraque. Bush mandou os negócios lá com a mentira. Venezuela e todas as histórias. Venezuela estão aqui doidinho para entrar. Trump agora está tarifando quem está achando quem vai comprar o petróleo venezuelano, porque justamente eles querem o dinheiro. Pois é, teve uma época também, já bem para o final da Lava Jato, que o Intercept Brasil em mensagens vazadas. Diversas mensagens, né? Que é uma história recente, todo mundo lembra, né? Sim. Caros, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário, para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Que tinha um hacker de Araraquara que inclusive o Bolsonaro queria um cara para fraudar a eleição. Esse é um personagem engraçado, é uma espécie de Macunaíma, é um herói sem caráter. Pois é. Porque o cara ao mesmo tempo salvou o Brasil e depois queria prejudicar o Brasil. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. E aí trabalhava para aquela mulher da pistola. O Edinha da pistola, mas perdeu uma da... A pistoleira lá como é o nome dela? Ela também. E hoje foi dia dela, minha gente. A porta ambulante ouviu aquelas 3 batidinhas da Polícia Federal. Toque, toque, toque. Quem é? Responde Carla Zambelli. É a Polícia Federal, que visitou logo pela manhã a mulher responsável por uma série de crimes. Tem metade do Código Penal envolvido aí, minha gente. Mas hoje, especificamente, a polícia visitou Carla Zambelli por conta da ação de ser a mandante da invasão do Conselho Nacional de Justiça, da criação de um mandado de prisão falso contra Alexandre de Moraes e até da possível tentativa de invasão às urnas eletrônicas. Isso através de Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato. Delgatti foi pago pelo gabinete de Carla Zambelli. Para Carla Zambelli, exatamente. A pistoleira. A pistoleira de São Paulo. Mas aí, olha só. E aí, inclusive, tem isso lá. Na conversa deles, eles disseram assim, a prisão do Lula é um presente da CIA. Um presente da CIA, tipo... Dallagnol, suposto chefe da Lava Jato, o chefe, na real, era o juiz Moro, diz, presente da CIA. Da CIA. Só a inteligência americana que prende. E eles se sentindo assim num seriado americano, né? Esses caras têm um imaginário todo colonizado. Sim, eles não têm nada soberanos. Nada pelo Brasil. Nenhum apreço pelas coisas brasileiras. Sim. Eles querem ser americanos. Essa que é a ideia. Bolsonaro quando ganhou, bateu continência para a bandeira americana. E tipo, nenhum brasileiro até então tinha batido continência para... A minha continência à bandeira americana.
E chamou quem para ser ministro da Justiça? O Moro, justamente. O juiz dessa operação. Então, esses são indícios assim, que eu acho muito fortes, né? Sim. Além disso, tinha uma relação, né, direta entre a Lava Jato e a Casa Branca. Que foi... O Moro foi recebido, antes, inclusive, na FIA em Langley, nos Estados Unidos. E viajou para os Estados Unidos. Ninguém sabe o que ele foi fazer lá. Ninguém sabe até hoje o que ele foi fazer lá. Ele nunca falou disso. E ele tinha vínculos muito estreitos com o governo, que era, na época, eu acho que era o governo do... Obama? Foi depois do Obama. Já foi, foi o Obama, já era o Trump. Foi depois do Obama, já era o Trump. Porque coincide sempre metade de um mandato com... metade de um porque... O segundo mandato do Obama coincidiu com o da Dilma. Porque o sistema eleitoral deles é diferente do nosso. É o timing mesmo, que é um pouco diferente. Né? Porque lá também tem a regulação eleitoral diferente, enfim. O voto indireto, né? O negócio lá... que eu nunca entendi, eu acho esquisito. Eu tipo lá e também até hoje não entendi foi nada. O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano afirmou nesta quarta-feira que o sistema eleitoral brasileiro é um modelo para o mundo. A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Tem presidente que ganha no voto popular e perde no colegiado. I'm over it. Enfim, quais foram os impactos na economia brasileira? Só para você ter uma ideia... Teve o desmonte da engenharia do Brasil. Sim. Empresas como a Odebrecht, Andrade Gutierrez. Este novo capítulo dos vazamentos de mensagens de procuradores da Lava Jato, realizado pelo site The Intercept Brasil, demonstra ainda o descaso dos procuradores com a indústria nacional e o emprego dos trabalhadores. Em conversa ocorrida em 7 de fevereiro de 2016, eles discutem a destruição da Odebrecht, maior empresa de engenharia do Brasil, que já demitiu mais de 150 mil brasileiros desde o início da operação. E a Camargo Correia, que eram simplesmente as pessoas que mais faziam coisa no país inteiro. Tinham contratos internacionais que eles perderam para concorrência estrangeira depois. Estrangeiros, diga-se americanos, talvez. Provavelmente. E demissões em massa, o setor da construção civil. Perdeu quase 1 milhão de empregos formais entre 2014 e 2017. Justamente no tempo todo da Lava Jato. E isso enfraqueceu bastante também a Petrobras. Claro, porque ela foi o principal alvo deles. Ela foi atingida por multas bilionárias. As multas que iam pagar a Fundação Lava Jato. A produção nacional caiu, sob o controle da Petrobras, caiu de 49% para 36%. Isso é bastante. E reduziu drasticamente investimentos e o quadro de funcionários. Ou seja, estavam querendo tirar da Petrobras. Claro. Da Petrobras. Eles queriam, na verdade, durante o governo Bolsonaro, tentaram arduamente vender a Petrobras. O Paulo Guedes queria vender a Petrobras. Se tivesse mais um mandato, provavelmente a gente tinha perdido a Petrobras. Perdeu uma obra de uma vida inteira. Do tempo do Getúlio. Do tempo do Getúlio, 70 anos. Essa é a hora que aparece nacional. O card, que você está aqui assistindo esse vídeo, aparece o card sobre o nosso vídeo sobre o Getúlio. Justamente. o homem que criou a Petrobras. Contra todo mundo. Teve um período de privatização e entrega de ativos. Campos do pré-sal, justamente o alvo. Foram vendidos para a Shell. Para a Shell e para a ExxonMobil, que é dos Estados Unidos. E a ExxonMobil, a gente vê que ela esteve envolvida em vários escândalos, né? Sim. E lá eles poupam as empresas. Claro, porque lá... Prende os executivos. Porque lá é capitalista mais liberal, tipo o Wall Street. Aqui, o que eles fizeram? Destruíram a Odebrecht. Ela existe sob outro nome. Novo não agora o nome. Pois é. Teve uma interferência clara na democracia brasileira. Do Brasil, a influência no golpe da Dilma, da destruição da 2016. Dilma. Um absurdo o que vemos agora nos bastidores da chamada Operação Lava Jato. Operação essa que era para combater a corrupção, mas que acabou se tornando uma instituição, um partido político, né? Direcionando todas as suas investigações para adversários políticos, com o intuito de poder, de um intuito partidário, inclusive de se promover, como vive em outras revelações anteriores, onde o senhor Deltan Dallagnol queria, inclusive, lançar vários candidatos do Ministério Público à legislatura. Um absurdo o que vimos agora. Revelar o seguinte, que aquele diálogo entre Lula e Dilma, que botou fogo no país, porque esse diálogo foi vazado por um grande meio de comunicação e colocou no seu principal jornal e instigando totalmente fora de contexto, onde aquele diálogo entre Dilma, quando Dilma fala Lula, caso você precise, você pode usar tal, todo mundo ficou
usando esse termo como se a Dilma estivesse falando para ele se proteger, para que ele se quisesse aquela coisa do foro privilegiado, assim. Um absurdo, até porque ninguém resiste a 10 segundos de grampo fora de contexto. Na verdade, o que a Dilma estava dizendo ao Lula, caso ele precisasse, é porque a sua esposa à época estava internada, e caso ele precisasse, bastava assinar o termo de posse, para depois ele tomar posse em Brasília. Alimentou aquela crise, né? É, que levou ao impeachment, porque estava toda hora o Moro vazando coisa. E teve aquela espionagem que a gente mencionou. Aí mencionou a Snowden, do Obama. O jornalista Glenn Greenwald, coautor desta reportagem, foi quem recebeu os papéis das mãos de Edward Snowden, o ex-analista da NSA, que deixou os Estados Unidos levando documentos da agência com a intenção de divulgar o sistema de espionagem americano no mundo. Quando foi que você recebeu esse documento do Edward Snowden? Foi na primeira semana de junho, quando eu estive com ele na Hong Kong. Ele me deu esses documentos com todos os documentos no pacote original. O pacote tinha milhares de documentos secretos. Glenn analisou esses papéis com Snowden durante uma semana em Hong Kong. Pouco depois, Snowden fugiu para a Rússia, onde passou 38 dias na área de trânsito do aeroporto de Moscou, até ter seu pedido de asilo aceito no país. Durante a produção desta reportagem, conversamos com Snowden por um programa de bate-papo protegido contra espionagem. Escondido em algum ponto do território russo, ele disse que, por exigência do governo local, não pode comentar o conteúdo dos papéis, mas diz que acompanha a repercussão que os documentos estão tendo pelo mundo, inclusive no Brasil. Como é que a gente pode avaliar o documento e saber se esse projeto foram operações que foram consumadas e não apenas projetos? Foi muito claro com os documentos que eles já fez essa espionagem, porque eles não estão discutindo isso só como alguma coisa que eles estão planejando. Eles estão festejando o sucesso da espionagem. Os documentos obtidos com exclusividade pelo Fantástico mostram que foi feita espionagem de comunicações da presidente Dilma com seus principais assessores, indicados por esses pontos. Também é espionada a comunicação dos assessores entre eles e com terceiros. A apresentação secreta se chama Filtragem Inteligente de Dados, Estudo de Caso, México e Brasil. Nela? Naquele tempo do Obama. Isso que ela não era investigada antes, né? Porque por causa dos seus envolvimentos na juventude de guerrilha. Aquela foto é icônica, né? Vai aparecer para vocês agora. A foto dela sendo julgada nova na ditadura. Ela a gente já usou algumas vezes essa foto. Ela jogada na ditadura, ela mostrando a cara e eles tapando a cara porque eles eram criminosos. Porque a coisa mais interessante é a altivez dela. Sim, ela, a serenidade, a coragem dela. Sem medo, tipo. E a vergonha dos caras lá atrás. Eles tapando o rosto, assim. É incrível. Nesse dia, a gente viu esses caras agir sem a menor vergonha. Sim. Nesse dia da destituição dela. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Sim, justamente. Com aquele discurso lá do Congresso de fora ladrão, fora PT. E o Bolsonaro disse que... Saudando o Ustra. Saudou aquele torturador. Ainda falou que era o terror de Dilma Rousseff. Sim. Aquele cara, por que ele não saiu preso naquele dia? Porque ninguém sabe. Porque o Congresso é preguiçoso. Parece um... Não sei, como o cara falar um negócio desse perante a história do Brasil. Sim, e também... né? E sair andando... Andando tranquilamente. Podia acontecer isso. Se bem que pelo menos saiu com uma cuspida. Do Jean Willis, pelo menos. É verdade, é verdade. O único que teve coragem de fazer alguma coisa. O Jean Willis deixou a marca, né? Nesse evento, eu me lembro. Tanto que até hoje ele está fora do Brasil, porque senão o Bolsonaro ia atrás dele. Saiu da política, né? Porque... Saiu da política. Não, também queria ser perseguido, certamente. Foi um período muito terrível aqui. Sim. Um período muito difícil. E nós estamos vivendo ainda a consequência. Pois é. Houve o impedimento da candidatura do Lula. Em 2018, claramente, a prisão injusta. Exatamente. Uma prisão inconstitucional, inclusive. Não só injusta, porque não tinha prova nenhuma. Não tinha prova nenhuma, até hoje ninguém viu as provas. Aí você diz, não, mas foi condenado em 2 instâncias. Certo, a primeira instância foi comprovadamente considerada suspeita. Sim, foi suspeita, porque o Moro está julgando lá em Curitiba. Pois é, mas eu já vi uma análise sobre a quantidade de coisas que tinha para ler, a quantidade de pessoas que tinha para ler essas coisas e o tempo com que o Lula foi condenado. Foi muito rápido. Não dava tempo de ler.
Os caras condenaram sem ler a sentença. Foi muito rápido. Foi justamente quase o tempo que tinha para a eleição. Exatamente. Essa utilização de provas secundárias que, num conjunto, formam um suposto quadro probatório, que foi utilizado hoje para a condenação, dá solidez à sentença. Eu acho que toda condenação criminal precisa ter prova muito robusta para fundamentar a decisão, né? O fato das provas, como foram ditas hoje, eu tenho um pé atrás com essas provas que isoladamente não querem dizer muita coisa, mas em conjunto acabam dizendo, porque existe um princípio do direito que na dúvida tem que absolver. E se essas provas não forem tão robustas a ponto de confirmar e de não deixar dúvidas a respeito da culpa, a única saída que resta ao jogador é a absolvição, pela dúvida, né? Então, assim, eu vejo que há um enfraquecimento na análise dessas provas, principalmente porque diversas vezes apareceu a palavra indício. Muitas vezes há indícios e indício não é prova, né? O indício é o pontapé inicial para chegar numa prova. Então, isso é um fato que, na minha opinião, como advogado aqui, acaba enfraquecendo a condenação. Esse foi o timing, né? A preocupação não era com a justiça, era com a eleição. Sim, porque o Bolsonaro estava aí querendo se eleger e só tinha o Lula de opção. E aí, com o Lula fora da disputa, Bolsonaro ganhou em 2018. Implementou uma política econômica internacional favorável completamente aos interesses americanos. Batendo continência. Batendo continência, como você ficou muito famoso. O único presidente que bate continência para a bandeira dos outros. E se considera um cara patriota. Né? Ele considera patriota. É patriota lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Ele pode botar um chapéu de cowboy e um... Ou seja, enquanto nos anos 70 os americanos explodiam as democracias, fortalecendo os ditadores que botavam tanque, né? Como em 73 fizeram no Chile. Em 64 aqui. Em 64 aqui. Hoje, a guerra, o intervencionismo é através do lawfare e da mídia. Que é o uso do sistema jurídico para perseguir justamente os adversários. Por isso, eliminar os partidos e modificar o equilíbrio do poder. Sem precisar de nenhum golpe militar, né? Tanto que o Bolsonaro deu errado o golpe militar dele, porque ele foi assim nos moldes antigos. Foi nos moldes antigos, queria fazer. Porque é burro, né? Que é mais burro do que não sei o quê. E assim, sem nenhum apoio de ninguém. E as Forças Armadas só vão entrar no jogo se tiver apoio do tio Sam, se não tiver. Eles vão ficar com medo, porque são covardes. São covardes, se for. O negócio dos militares é tomar Viagra e comer picanha de graça. Não era guerra. Guerra é um negócio muito trabalhoso. Fora também a manipulação midiática. A grande mídia, especialmente a dona Rede Globo do Roberto Marinho, amplificou essas acusações, gerava um clima de condenação pública, né? Toda hora aparecia lá o William Bonner ou qualquer outro, o presidente Lula, o ex-presidente Lula está envolvido. São técnicas típicas de culto religioso, né? Porque você está influenciando a opinião pública de um jeito que é meio desonesto. E medo também. Eu, de fato, disse na entrevista do Jornal Nacional que o candidato Lula não deve nada à justiça. Mas, como jornalista, eu não digo coisas da minha cabeça. Eu disse isso baseado em decisões fundamentadas do Supremo Tribunal Federal. Exato. Medo do comunismo, medo da corrupção. Você está sendo roubado. Pânico moral, pânico do comunismo. Pânico comunista. Pânico comunista. Pânico comunista. É uma série de coisas. Você está sendo roubado. E aí, se você notar pela história, todos os golpes sempre acusam o governo legítimo de estar envolvido com corrupção ou de ser comunista. Vídeo João Goulart. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi autorizado pela Justiça Argentina a visitar Cristina Kirchner. A ex-presidente argentina cumpre prisão domiciliar. Aquela história do plano Cohen. O plano Cohen, mas se bem que o plano Cohen foi completamente forjado dentro do governo. Pois é. Mas era baseado nesse tema. Justamente, o anticomunismo. Né? Anticomunismo,
desenvolvimento social. Então, o anticomunismo já rendeu muito golpe no Brasil. Justamente. Se você fizer um negócio de história de golpe no Brasil, você passa 1 hora falando. A gente tem já uma coleção de golpes para quem quiser aqui na nossa coleção de bom, vídeos. justamente. É mais fácil falar do presidente, porque ele já teve tanto golpe. É verdade. De falar de golpe, senão você passa 1 hora falando e não para. Aí hoje também a gente vive nesse momento de pós-verdade. Em que as pessoas dizem qualquer coisa, fazem vídeos falsos. Pois é. Operação nas redes de disparo de tweet, essas coisas. Inclusive fazendo um negócio, o que agora vai ficar pior ainda, porque agora as Big Tech, tudinho dessas redes, tudinho, lá nos Estados Unidos, estão tudo com o Trump e com a extrema-direita, ou seja, eles vão começar a liberar disparo em massa, porque eles estão com um cara no comando. E estão demitindo as pessoas que fazem a moderação nas redes lá nos Estados Unidos, sinalizando que querem fazer isso em todo lugar. Sim. E é óbvio que as legislações dos países, da União Europeia, já está resistindo há muito tempo, né? Mas o problema é que pode cair a qualquer momento. Mas o Brasil precisa regulamentar. Mas não tem regulamento, mas até hoje, fala de regulamentar, acho que já é comunismo. Estou pensando que é vamos dizer, cerceamento da liberdade de expressão, mas, por exemplo, se você defende que alguém possa criar um canal no YouTube para falar de pedofilia, você não defende isso. Claro que não. Né? Ou defender o uso de crack pelas crianças ou jovens, adolescentes. Não, nenhuma pessoa conservadora vai defender um negócio desse. Na verdade, ninguém vai defender um negócio desse. Só um maluco. Pois é, mas se você der uma liberdade restrita para as pessoas, é isso que vai acontecer. Pois é. Tem que ter regulamentação. Então, ou regulamenta, porque qualquer atividade é regulamentada. Porque todas elas, né? O direito é regulamentado. Eu não posso, da minha cabeça, resolver ser advogado se eu não tiver um curso de direito. Né? Porque parece que estão sendo usados como diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. Ninguém vai tirar da sua cabeça ou tirar da sua cabeça lá, que eu quero ser militar. Pois é, mas assim, jornalista, qualquer um que cria um blog diz que é jornalista. E aí vai contar mentira e se ele estiver bem alinhado, ele ganha muito dinheiro contando mentira. Pois é. Né? Bem alinhado, que eu digo assim, com a extrema-direita que banca o Google, que banca o movimento, né, algoritmo, e o algoritmo está interessado em quê? Em briga. Quanto mais briga tiver, ele gosta. Mais emoções fortes e mais olhos estão lá para ver os anúncios. Sim. Né? Enfim. E aí é isso. A conclusão é que a Lava Jato não foi uma operação de corrupção, mas instrumento de intervenção do Brasil. Foi uma intervenção estrangeira dos Estados Unidos. Na na guerra híbrida da estratégia moderna. O objetivo foi desmantelar esses setores da economia. Enfraquecer a soberania e mudar. Donald Trump anuncia a tarifa de 50% para o Brasil. 50%, 5 vezes mais do que aquela tarifa de 10% que era esperado. O regime político. Para ser um capitalismo mais selvagem. Restabelecer a direita. As pessoas tinham vergonha de dizer que eram de direita no Brasil há um tempo atrás. Por quê? Porque a direita apoiou a ditadura era de direita, ninguém vai negar. Ninguém vai negar, de Roberto Campos Neto. Já disseram até que Hitler era de esquerda. Existe praticamente um consenso dentro da historiografia mundial, pesquisadores, historiadores, instituições renomadas, como o Yad Vashem, o Museu do Holocausto de Jerusalém, que trata-se de um fenômeno, o nazismo, de extrema-direita. Alguém falar disso, o cara só voltou a matar não sei quantas mil pessoas, e o cara dizer que era de esquerda, tipo, só porque... É porque o povo vê o social no nazista, acho que é socialista. Exato, mas o Hitler, ele explica isso naquele livro Mein Kampf, eu não li, mas eu li sobre isso, que ele diz que ele se apropriou do socialismo exatamente para combater o socialismo. Justamente. Ele falava de partido social nacionalista. Nacional socialista. O socialismo era internacional, né? Então, o objetivo tinha sido desmantelar setores estratégicos, a gente já falou isso, e o caso brasileiro mostra como os americanos se reformulam. Na América Latina. Substituindo os golpes clássicos dos tanques para jurídico. Não deixam de ser intervencionistas, mas... hoje em dia é mais midiático do que tanque. Eu espero, pelo menos. Então, com isso a gente termina o episódio de hoje, que na verdade é uma contextualização do que vem a seguir, né? Sim, porque justamente os próximos presidentes têm tudo a ver com esse povo aí. E a gente quis fazer isso, dar essa pausinha, até também para a gente atrasar o nosso encontro com o Bolsonaro. Porque espera ele ser preso, talvez. Espera até ele ser preso. Porque... No próximo episódio, provavelmente ele está preso. Quem sabe, né? Demora tanto para editar esse negócio, está com mais de meia hora.
E também tem bastante referência, claro. Aqui. E aí você vai ver essas referências passando aí na sua frente agora, subindo, e também estão na área de comentários. Porque justamente para a gente não tirar o da nossa cabeça. Então, até o próximo episódio. Até.